Da noite, na live de hoje vamos ter o seguinte tema: Mãe, é possível se priorizar sem culpa? Então, se você é mulher e especialmente se você é mãe, venha para essa live. Se você tem dificuldade de ter um tempo para você, de se priorizar, de cuidar de si e especialmente de cuidar de você sem se sentir culpada, sem sentir que você está deixando os seus filhos, ou seu marido, ou sua casa, ou está sendo uma péssima mãe, uma péssima dona de casa, etc. Vem para essa live com a gente. Vai ser assim um bate-papo muito leve e descontraído, mas com muitas reflexões importantes e necessárias para você, para todas nós, na verdade. Se você também não é mãe nem é mulher, é um homem, mas está aqui, né? Quer participar também desse movimento, dessa construção de uma nova consciência, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Vamos começar a nossa live agora. Sarbélia, seja bem-vinda, mãezinha. Simbora. Boa noite, Carla. Pati, boa noite. Hello. Hello! Agora eu não te vejo, mãe. Ei, gente, eu tô com um batom vermelho aqui no dente. Mãe, eu nem tô te vendo. Vocês estão vendo minha mãe? Me contem aí, gente. Vocês estão vendo? Não estão vendo? Mas se vocês estão vendo ou não, Então, galera, estamos com um pequeno problema aqui com o Instagram, mas tá tudo certo também. Se a gente conseguir fazer hoje, a gente vai fazer. Se não conseguir também, a gente marca outro dia, né? A live de hoje vai ser bem especial, porque vamos ter como convidada uma mulher muito especial. Eu diria que a primeira mulher, né? A mulher mais importante, na verdade, da minha vida, a minha mãe, Arbélia Assunção. Ela vai conversar com a gente. Agora! Agora vai! Me contem se vocês estão vendo e ouvindo ela bem, por favor. Carla já está aqui, maravilhosa. Ariela, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Neidoca. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está aqui, que eu não dei boa noite. Pati, boa noite. Então vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou Ana Rosa Mascarenhas. Silva Mascarenhas, né, mãe? Tem que incluir o Silva também, que é da minha mamãe. É, Silva Mascarenhas, filha de Sarbélia Assunção, essa mulher incrível, e Romilson Mascarenhas, meus pais amados. E sou terapeuta holística, trabalho com mulheres, para mulheres. E eu fico muito feliz e honrada de poder ser contribuição na vida de vocês. Eu atualmente, né, trabalho muito, eu sou criadora de um método chamado Florescendo Leveza e Autocuidado. Então, minha missão agora é essa, né? Levar para as nossas vidas, e inclusive para a minha própria vida, cada vez mais leveza, cada vez mais autocuidado, né, necessário em nossas vidas. Então, é isso, sejam bem-vindas para quem não me conhece ainda. E eu quero que a minha convidada maravilhosa se apresente. Mama, se apresente. Já eu estamos te sou vendo e Sarbélia. ouvindo. Tá me vendo? Eu sou Sarbélia Assunção, mãe dessa flor linda, maravilhosa. Sou terapeuta, sou consultora em programação neurolinguística, sou escritora, mentora de pais e mãe. Adoro ser mãe, mulher, uma profissional que ama viver. Maravilhoso. Um exemplo incrível. Minha mãe é uma pessoa fora da curva, gente. E por isso eu fiz tanta questão dela ser a primeira convidada dessa série de lives, tá? Para que se vocês estão chegando agora, já aproveito para contar que toda quarta, né, às 20h20, teremos um encontro marcado aqui no Instagram, sempre conversando sobre algum tema importante para vocês, tá bom? E nesse mês de maio, as lives vão ter sempre essa temática ligada à maternidade, a ser mulher, né? Não necessariamente para quem já é mãe. A live da semana que vem, o tema, já vou dar um spoiler, vai ser: existe idade certa para ser mãe? Porque muitas das minhas seguidoras, das minhas clientes, eu mesma às vezes me pergunto: será que existe uma idade certa para ser mãe? O que é que vocês acham? Me contem aqui. E venham para a live da semana que vem para a gente conversar melhor, tá? Mas voltando para a live de hoje, o nosso tema é: Mãe, é possível se priorizar sem culpa? E eu quero saber aqui de vocês, quem está aqui na live, Pepe, minha linda, seja bem-vinda.
Joina, seja bem-vinda lá, sejam todos muito bem-vindos. Me contem aqui, vocês acham que é possível se priorizar sem culpa, né? Ou melhor, vocês conseguem se priorizar na sua vida? Conseguem ter um tempo de qualidade para vocês, para cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito? Diga aí, sim, ou então mais ou menos, ou quase nunca. Como é isso para vocês? Me contem aqui nos comentários. E enquanto isso, eu quero saber da senhora, dona Sarbélia Assunção, mamãe maravilhosa. Como é que está sendo na sua vida? É possível? Está sendo possível se priorizar aí na sua vida? Ah, tá. Como eu escolhi isso? Lá no final da nossa live, eu vou falar 4 dicas maravilhosas de como a gente pode se priorizar. Dicas essa que eu aprendi ao longo da vida. Foi praticando, aprendendo, me virando, me sentindo culpada, até que chegou o momento, chega de tanta coisa. Você tinha me perguntado da outra vez como foi com vocês, com meus filhos pequenos, né? Sim, se foi possível se priorizar. E se você sentia culpa quando era mãe, né? Quando era mãe, não, não deixou de ser mãe. Quando a gente era pequena, no caso. Os dois primeiros filhos, nos 3 primeiros anos, eu senti muita culpa. Eu sentia culpa quando eu ficava só em casa, cuidando, disse, poxa, meus filhos são tão maravilhosos. Ai, tem tanta gente passando fome, tem tanta mãe lá sem poder se cuidar. Aí vinha uma culpa porque eu dizia assim, nossa, eu preciso trabalhar, ajudar lá fora. Aí eu ia trabalhar, ficava, ai, mas meus filhos ficaram em casa sozinhos. Eu tinha um nível de culpa altíssimo com os 2 primeiros filhos que eu estava aprendendo a ser mãe. E nem tinha essas dicas, nem existiam essas lives, nada disso. Simplesmente era assim, os modelos que a gente tinha no passado, de que a mulher era para ficar em casa, para cuidar do filho, do marido e da casa, esse era o modelo que eu tinha. Então, quando a gente saía da curva um pouquinho, haja culpa, haja culpa. Tive muita culpa. Mas depois, quando você nasceu, 7 anos depois dos meninos, nossa, eu já estava assim, com muito mais confiança em mim mesmo, e eu já sabia o que queria e sabia o quanto era importante cuidar de você e fazer o meu papel social lá fora, o meu trabalho. Então, o nível de culpa diminuiu sensivelmente, porque foi aí que eu comecei a praticar essas dicas que eu vou dar no final. Não é verdade? No final a gente vai dar as dicas. Maravilha. São Maravilhoso. 4 E aí, dicas de ouro. fiquem até o final para vocês poderem assistir, né? Saber, descobrir essas dicas aí. E a Ariela colocou assim, ó, sim, que ela se cuida porque é necessário para a nossa saúde mental, psicológica e física. Pepe também trouxe aqui, Perfeito. demorou, mas hoje eu escolho me priorizar e me sinto ótima. Então, né, primeira coisa, o quanto que se priorizar, né, para quem não faz ideia do que seja se priorizar, como eu já disse no começo, se priorizar é se dar prioridade, se colocar no lugar de prioridade, né? E aí isso inclui ter um tempo para você. Pode ser um tempo todos os dias, que é o ideal, né? Ou várias vezes no dia, aí também é ideal até demais às vezes, muito perfeito, mas é a nossa meta. Ou ter um tempo para você que seja na semana, você ter um tempo para você, seja para você cuidar da sua beleza, ir no salão, ir na depilação, sei lá, fazer o que você quiser. Ao mesmo tempo, talvez cuidar da sua saúde mental, ter o seu momento com a sua terapia, ter um momento para uma massagem, para um reiki, né, Pepe, que também é uma reikiana maravilhosa. Pode ser também cuidar de você, ter um momento para estar com suas amigas, para fazer um hobby, para pintar, para dançar, qualquer coisa que você seja a prioridade, que seja importante para você. Pode ser, inclusive, que nessa prioridade, ter um tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, com suas amigas, seja muito importante. Mas também é importante ter um tempo só para você, fazer aquilo que é importante para si. E minha mãe falou, né, da questão de quando ela foi mãe inicialmente, né, dos meus 2 irmãos, o quanto a culpa ela sentia porque ela não estava cuidando da casa, cuidando dos filhos, quando ela foi trabalhar. E essa culpa, gente, a primeira coisa que é muito importante a gente entender é a culpa histórica, né? Por que histórica? Porque historicamente
E aí eu vou trazer para vocês um recorte histórico muito mais amplo do que o que a gente está acostumado, né? Inicialmente, a mulher, ela era tida como deusa. A mulher, por ela gerar um bebê, por ela sangrar todo mês e não morrer, ela era tida como um ser extraordinário. E pensa, olha que incrível. A gente sangra todo mês, vários dias. A gente consegue dar à luz, dar vida a uma pessoa aqui dentro do nosso corpo, sabe? E o nosso corpo, ele é tão incrível que ele vai se ajustando, se adaptando. O útero que é pequeno vai aumentando de tamanho. O corpo vai fazendo. Na maior parte das vezes a mulher, né, pare natural, pelo menos antigamente era assim. E isso era tido, inclusive as mulheres, elas eram oráculos das tribos, elas eram muitas vezes as líderes, né? Vivemos sociedades matrifocais, ou seja, em que a mulher, em que a mãe era tida como o centro, tá? E com o tempo, a gente começou a ter uma mudança. E os homens começaram a olhar esse lugar que as mulheres tinham de muito poder, né? Muitas vezes, inclusive, as mulheres, não necessariamente as mulheres exerciam esse lugar de liderança. Pode ser que os homens eram líderes, mas as mulheres, elas tinham um lugar de muito prestígio por serem as oráculos, né? Por ter, inclusive, essa sensibilidade que nós temos, essa intuição tão aflorada. Chega, me arrepio aqui, né? Quantas vezes a gente sente que algo vai dar errado, mesmo que racionalmente não faça o menor sentido, mas dentro da gente a gente sente, nossa, não é para eu ir por ali, ou não é para fazer alguma coisa, ou então liga para alguém. Racionalmente, muitas vezes não faz o menor sentido. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, os homens começaram a ver que era muito poder que as mulheres tinham. E começaram a colocar isso que era visto como incrível, extraordinário, maravilhoso, como algo demoníaco, como algo indesejado, como algo perigoso. Porque se ela tinha tanto poder assim. E aí vivemos a era do patriarcado, que é o que a gente, né, estamos ainda nessa transição. E com o patriarcado, o que é que aconteceu? Essa mulher que era tida como deusa começou a ser vista como bruxa, né? A mulher que tinha acesso às ervas, que podia, que curava com chazinho, que fazia tudo isso. Então, essa é a história da nossa humanidade. E hoje em dia, graças a Deus, estamos vendo um momento diferente histórico, né? Que é esse patriarcado em que a mulher era vista, então a mulher que é livre, a mulher que tem acesso à sabedoria da terra, né, das plantas, não sei o quê, que era vista como bruxa, que foi queimada na época da Inquisição pela igreja, hoje em dia ela volta a ser um pouco mais reconhecida. A gente vê, graças a Deus, né? Inclusive as terapias holísticas, muitas delas tem como base lá a naturopatia, o uso das ervas, das plantas, né, da medicina, da floresta, como muitas pessoas fazem, né, esse retorno a essa sabedoria ancestral. E aí a gente começa a realmente questionar esse lugar que a mulher tinha. A mulher que era livre, que era dona do seu corpo, do seu prazer, era tida como puta, como prostituta, como uma mulher com menos valor e etc. Então, historicamente, temos isso. E o que acontecia? A mulher, inicialmente, ela ficava só em casa, então ela cuidava dos filhos, do marido. A mulher não tinha o direito de estudar, ela não tinha o direito de se governar, ela não tinha o direito de sair na rua sozinha, muitas vezes. Ela não tinha o direito de viajar, de fazer nada. Ela era tida como um objeto. E conforme o tempo vai passando, a gente, com todas as lutas que tivemos, né, com todas as conquistas sociais, a mulher começa a conquistar um espaço na sociedade, um espaço de poder estudar, de poder fazer faculdade, de poder trabalhar. Vocês terem uma ideia, e para quem não sabe, eu sou formada em Direito, e foi em 62, salvo engano, que aqui no Brasil a gente teve o Estatuto da Mulher Casada. A mulher passou a ter CPF, ou seja, você não tinha CPF, você não era considerada uma pessoa. Hoje em dia, uma criança recém-nascida já tem CPF, praticamente, né? Pouco tempo de vida, a criança já tem CPF, ela já é considerada como um ser de direito, né? Como um indivíduo, um sujeito de direitos. A mulher também, depois de um tempo, com esse Estatuto da Mulher Casada, a mulher passou a ter poder sobre herança. Porque antes, se ela recebesse uma herança do pai ou de alguém, ela não poderia dispor do dinheiro porque ela não tinha direito. Ela tinha o marido que podia gerir o dinheiro. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente, com o tempo, com todas as lutas, a mulher começou a ganhar um espaço fora de casa. Só que no nosso inconsciente coletivo, né, no nosso imaginário, no nosso arquétipo, a mulher ainda muitas vezes
tem que ser aquela que cuida bem do marido, da casa, da roupa, da comida e etc. Só que agora a gente também tem uma função, né, na maior parte das vezes, fora de casa. E aí o que acontece? Há um choque. Eu tô fora de casa trabalhando, estudando, né, fazendo, tendo um reconhecimento, ou então pelo menos buscando um reconhecimento, uma realização profissional, só que internamente eu ainda acredito que eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, da comida, e muitas vezes fazer tudo isso sozinha, né? E quanto que a gente reproduz isso quando a gente fala, o homem tem que ajudar. E ajuda quem não tem obrigação. Então, o homem e as mulheres, né? E aí o feminismo, para quem não conhece muito, o feminismo traz muito essa ideia de igualdade entre os sexos, de que as nossas limitações nunca sejam por questões biológicas. Então, assim, não é você pode fazer isso porque você é homem ou você não pode fazer isso porque você é mulher. Né? Sempre que a qualquer limitação ou permissão estiver ligado ao sexo, aquilo deve ser questionado. Porque se existe uma possibilidade, ela tem que ser dada para todo mundo. E aí, é muito forte isso pra gente, né, mãe? Com certeza. Mas isso está passando, isso já passou, isso já ficou para trás, mas a programação ainda se faz presente em muita gente. E essa programação vem inconsciente, e é isso que traz a culpa. Exatamente. Nossa, meu filho está precisando de... Eu quero comprar uma blusa linda, me lembro. Nossa, mas é tão caro. Aí o filho precisa de uma coisa. A gente nem pensa duas vezes, nem pensava duas vezes. Hoje, não, a gente pode dizer. Eu escolho cuidar de mim, eu posso me embelezar, eu posso cuidar da minha aparência, eu posso viajar, eu posso fazer o que eu quero. E isso longe de significar irresponsabilidade, porque muita gente confunde. Me priorizar significa abandonar o filho, largar para lá? Não, a responsabilidade, o cuidado continua, é importante. E o que é mais importante é que quanto mais você se prioriza, quando você tem consciência disso, você indiretamente, ensina diretamente, ensina inconscientemente, ensina que a gente tem direito a ser feliz. Essa é a grande sacada da priorização, de você se priorizar, de você se dar conta de que você merece ser feliz. Você está ensinando ao filho. O contrário é resultado em doença, em depressão. Eu nem cuidei de mim porque eu tinha que cuidar. E, além disso, coloca um peso nos filhos. Coloca um peso. Eu não me cuidei porque eu tinha que cuidar de você. Olha que peso para a criança, para o filho ouvir isso de um pai ou de uma mãe. Sim. Continue, Aninha. Não, a Ariela trouxe aqui, né? Estamos ligados a esses padrões da nossa ancestralidade. Eu queria só trazer uma consciência muito importante que eu aprendi com a constelação familiar, que é sobre a má consciência e a boa consciência. A má e a boa consciência fala basicamente da gente seguir os padrões da nossa família. Quando a gente segue um padrão da família, a gente está na boa consciência. Quando a gente faz diferente, a gente está na má consciência. Isso explica, por exemplo, por que uma família, por exemplo, de políticos que são corruptos, por que eles conseguem dormir tranquilos no travesseiro? Porque se aquela família é de pessoas que costumeiramente roubam dinheiro público, costumeiramente são corruptos, para eles aquilo é o comum, aquilo é a boa consciência. A pessoa fica tranquila, porque faz parte daquilo da família. Assim como... no caso, a gente está falando de mulheres, se você vem de uma família em que as mulheres sempre se doaram, se devotaram, passaram a vida inteira cuidando de tudo e de todos, quando você começa a cuidar de você, a cuidar menos dos outros, ou a colocar o cuidado do outro num lugar menor na sua vida, né? Com menos prioridade, aí vem a culpa, porque vem a má consciência. Só que percebam, a gente pode, e a vida, a evolução na vida, ela vem também da gente romper com padrões que já não fazem mais sentido. Né? E se um dia a mulher passou a vida lá cuidando da casa e da família, e aquilo era tudo que ela poderia fazer na vida dela, eu recentemente comecei a assistir, inclusive, um seriado, gente. Quem gosta de série, eu recomendo, se chama Bridgerton, acho que é assim que se fala. Que é a história, né, de mulheres, eu não sei qual é o século, mas é na Inglaterra, em que a vida delas era basicamente arranjar um marido e casar. E o quanto que
elas só tinham aquilo para fazer. E se elas eventualmente se apaixonassem, começassem uma relação, ou tivessem qualquer coisa, um filho, como que aquilo acabava com a vida da mulher? Porque a vida dela era basicamente arranjar um casamento. Mas hoje, não. Era o programa. Era a única coisa que a mulher podia fazer, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, obrigada, Senhor, que estamos no século XXI, né, que estamos mudando vários padrões. A gente, enquanto mulher, tem possibilidades mil. A gente pode escolher ser mãe ou não ser mãe. A gente pode escolher casar ou não casar, né? A gente pode escolher viajar sozinha ou acompanhada, fazer intercâmbio, trabalhar ou não, se realizar, só cuidar dos filhos ou não. Quer dizer, nem sempre a gente pode escolher tudo isso no sentido, né, financeiro, de ter condições de bancar essas escolhas. Mas, na teoria, a gente tem condições de fazer o que antigamente a gente nem tinha essa possibilidade. Então, é muito bacana a gente perceber como que a boa e a má consciência agem na nossa vida e como que romper com alguns padrões é necessário. E a gente faz isso por nós e por quem vem depois, né? Minha mãe aqui, que está com a gente, a mãe dela viveu para cuidar dos filhos, a madrasta dela viveu para cuidar dos enteados e dos filhos. E a minha mãe fez diferente. Ela resolveu sair de só cuidar dos filhos, né? Minha mãe cuidou dos meus irmãos durante um tempo, depois voltou a trabalhar. E hoje eu me sinto muito mais livre de poder trabalhar e ter uma família, né? De me realizar profissionalmente e pessoalmente, enquanto mãe, enquanto mulher, enfim, do que só fazer uma coisa ou outra. E é assim que a gente vai vivendo e evoluindo enquanto pessoas. E eu gosto muito também de trazer a consciência sistêmica, porque as nossas ancestrais, olha, eu me arrepio toda quando eu falo isso. Mas imagina, para aquelas mulheres que muitas vezes não tiveram, muitas vezes não, que não tiveram condições de estudar, que não tiveram condições de se realizar profissionalmente, de escolher com que queriam trabalhar, que às vezes não tiveram condições de escolher nem com quem queriam casar, né? Se existia amor ou não na relação, né? Às vezes não podiam escolher nem se teriam relações sexuais ou não, porque a mulher era tida como um objeto. Olha como elas devem ficar felizes por a gente ter condições de fazer tantas escolhas, né? E olha que responsabilidade e poder incrível que a gente tem com a nossa vida, né? Com certeza, Ninha. E esse poder... Mas vamos lá. E esse poder, ele traz uma quebra do padrão antigo. Quanto mais a gente tem consciência e a gente age com essa consciência, mais a gente vai quebrando aquele padrão antigo e ensinando às futuras gerações que nos observam, que nos seguem, para que eles também vá melhorando e fazendo cada vez melhor. E aí a nossa missão se cumpre de uma maneira mais leve, mais tranquila. E a gente pode ter aquela consciência de dizer assim, eu tenho direito de ser feliz. Eu posso ser uma mulher feliz, eu posso ser independente, eu posso ter autonomia, sem ferir os princípios dos outros, sem ter que seguir aquela programação assim de olhos fechados. E muitas vezes a gente fica brigando com o programa sem ter consciência. Que é mesmo? Eu estou feliz, eu nem gosto disso. Mas e aí? Tenha consciência. Saiba exatamente o que é que você quer mudar. E aí, tudo isso começa com a percepção da importância dessa prioridade na sua vida. Seja prioridade para você mesmo. Escolha o que te faz bem. Escolha ser feliz. E é tão interessante, né, mãe? Porque vocês já pararam para pensar o quanto que os homens, né? Esse programa é tão forte para nós mulheres. Mas será que os homens, eles sentem culpa quando eles vão pro baba? Ou quando eles vão beber com os colegas? Será que os homens sentem culpa de ter um momento para eles? E a gente vê alguém perguntando, quando vê um homem, sei lá, num shopping sozinho, ou em algum lugar, viajando sozinho, alguém pergunta para eles, com quem estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Quem está cuidando dos seus filhos? Normalmente não. Mas para a mulher existe essa pergunta. Então, enquanto sociedade, a gente precisa repensar, inclusive, o que a gente fala, o que a gente repete, né? E ao contrário, nossa, tem uma mulher que tá, uma mãe que tá, tem um momento para ela, que maravilha, nossa, fulana, que coisa boa, que bom que você está conseguindo, né?
Porque isso é importante. E aí, em relação à culpa também, eu percebo, mãe, que a culpa vem muito do lugar, primeiro, da gente querer ser perfeita, né? E ocupar esse estereótipo da mãe, da mulher perfeita, da mulher maravilha, que dá conta de tudo, da casa, do filho, do marido, né? O que algumas pessoas chamam de mulher polvo, né? A mulher que tem várias mãos. E a gente se gaba muitas vezes, acha incrível, nossa, porque eu sou mulher, eu sou multipotencial, porque eu sou mulher e eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o quanto que essas várias coisas ao mesmo tempo são muito mais uma sobrecarga e uma necessidade histórica e cultural que a gente aprendeu, desenvolveu várias habilidades, a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E o quanto que muitas vezes esse fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou estar preocupada, né? As mães, em geral, elas sentem muita sobrecarga mental. Aí as pessoas falam, nossa, mas você não tá fazendo nada. A mulher tá aqui, pode não estar fazendo nada, teoricamente, mas ela tá pensando no que o menino vai comer, no que vai vestir, se tem que comprar um sapato novo, se tem que levar no pediatra, se tem que fazer isso, aquilo outro, presente do coleguinha, do não sei o quê, conversar com a professora e resolver o negócio do colega que bateu e que fez e aconteceu. Quem é mãe, me confirma aqui, como é que vocês ficam no dia a dia? É assim mesmo? Eu tô representando bem. E essa sobrecarga mental, ela cansa, ela inclusive nos esgota fisicamente. É por isso que as crianças, em geral, elas têm muita energia, porque elas não ficam pensando em muitas coisas. Conforme a gente vai crescendo, a gente começa a ter muitas responsabilidades e fica muito na mente, a gente começa a ter menos energia, porque a nossa mente, pensar cansa, pensar esgota, esse acúmulo de pensamentos, ela drena a nossa energia muitas vezes. Então, ter clareza sobre as suas responsabilidades, sobre as suas necessidades é muito importante. Então, nesse momento eu preciso, sei lá, cuidar da alimentação, da comida. Não, nesse outro momento eu escolho, é importante eu cuidar do meu físico, do meu corpo, da minha saúde. Nesse outro momento é importante eu cuidar da minha questão profissional. Do meu aprendizado, ou ao contrário, do aprendizado, né, da educação dos meus filhos. Ter clareza sobre o que é importante a cada momento, quais são as necessidades que você está atendendo. E isso ajuda, inclusive, a você perceber, nossa, não é porque eu não estou fazendo nada, ou porque eu estou descansando que com isso eu sou menos importante, ou menos produtiva, ou eu sou inútil. Não, descansar também é importante, é uma necessidade, né? Eu costumo chamar algumas mulheres que se acham, que usam ou que têm uma síndrome que eu dei o nome de quase Deus. Elas querem ser quase Deus. Porque eu sou importante, porque eu tenho que estar 24 horas com meu filho, eu tenho que fazer tudo como se ela fosse um apêndice do filho, como se fosse um apêndice do... Ou seja, ela se acha muito, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que estar 24 horas, porque esse meu filho não pode ficar sem mim. Calma, deixa o filho respirar, deixa ele cair, se tiver que cair, vai cair, deixa ele andar com as próprias pernas. Então, essa síndrome de quase Deus, querer achar que ela é Deus, que é perfeita, isso atrapalha e traz uma carga de culpa também. Querer controlar tudo, né? É bem desafiador. E tem muito a ver com isso. Achar que tem que. E aí vem eu tenho que olhar, eu tenho que fazer, ninguém cuida melhor do que eu. E nada. Outras pessoas podem cuidar dos nossos filhos, sim. Ninguém vai cuidar tão bem como você, com certeza, né? E uma coisa, assim, que é bem interessante da gente refletir também sobre o quão prejudicial que pode ser esse movimento da gente não se priorizar. Porque o que acontece na prática? Eu não me priorizo, aí eu deixo de cuidar da minha saúde, eu descuido da minha alimentação, eu tô cuidando sempre do outro. Aí eu fico com o pensamento acelerado, né? Priscila trouxe aqui o pensamento acelerado. Eu fico angustiada porque aí eu olho no espelho, eu não gosto daquilo que eu vejo, aí minha autoestima começa a cair. Aí eu também não estou produzindo legal no trabalho, ou eu não estou trabalhando, ou eu não estou muito cansada, não estou tendo condições de trabalhar legal, ou de me realizar realmente, de investir no meu trabalho, na minha profissão, naquilo que me realiza.
E aí eu vou ficando mais angustiada, e eu vou me sentindo mais culpada. Eu começo a sentir que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que eu não consigo. E aí isso vai me deixando nervosa, irritada, com raiva. E eu desconto isso muitas vezes nas crianças, no marido, no chefe, no cliente. Ou então quem é profissional autônomo, os clientes começam a assumir, porque você está numa energia de reclamação, numa energia de cansaço, de desgaste. Vocês conseguem perceber como é um ciclo vicioso? E muitas vezes é algo, muitas vezes não, isso faz parte quando a gente está vivendo a vida no automático. Porque se vocês pararem para deixar, a vida nos convida a fazer isso. É o tempo todo a gente está correndo, é o tempo todo no relógio, cronometrado, e tem que fazer isso e aquilo, e tem que ter 50 mil atividades para criança, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente quer dar conta de tudo, controlar tudo, como é que vai ser para um, como é que vai ser para outro, que será, nanã, que fulano vai pensar, ainda fica preocupada com o julgamento do outro. Mas pare e perceba, isso te ajuda no seu dia a dia a você viver melhor com seus filhos, que provavelmente é o que é importante para vocês, né? A maioria das mães, não vou dizer 100% que cada uma tem uma vivência, mas eu diria que a maioria das mães, a coisa que elas mais querem é ver os filhos crescerem, é ter saúde para poder aproveitar isso, né? Ter tempo de qualidade com seus filhos e filhas, é poder desfrutar desse amor. E esse movimento de automatismo, de viver a vida nessa corrida de ratos, como a gente chama, acaba nos levando ao oposto. No tempo que a gente tem com as crianças, a gente tá brigando, tá reclamando, tá sem paciência. E é muito comum. Tá chamando atenção, tá dizendo que é birra e não sei o quê. E aí o que acontece, né? Ô mãe, você que trabalha com criança, vê se não é bem assim. Quanto mais estressada a mãe tá, quanto menos tempo a mãe tem pra cuidar e pra estar, né, tendo momentos de lazer, de diversão, de qualidade com a criança, mais birra a criança faz. Mais malcriação, como a gente chama, a criança faz. Por quê? É a forma dela chamar a atenção. É a forma dela dizer, mãe, eu tô toda arrepiada aqui, gente, me veja, olhe pra mim. Eu já tive uma cliente, gente, porque assim, isso tudo é a nível inconsciente. A criança não faz por querer. É inconsciente, é a forma dela, a forma que ela tem condições de expressar essa insatisfação e de querer que a mãe fique um tempo, que olhe pra ela. Eu já tive uma cliente que o pai não era carinhoso, o pai não tocava, não abraçava ela, não dizia, não tinha esse momento de contato com ela. E ela aprontava o tempo todo, porque era a forma que ela achava do pai tocar nela, dela ter esse contato físico com o pai. E é muito forte isso, porque é inconsciente. É inconsciente esses processos, mas é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Só que, por outro lado, quando você escolhe se priorizar, tirar um tempo para você, tirar um tempo para fazer o que te faz bem, pode ser ter um momento de reflexão, de ler um livro, de meditar, de pintar, de dançar, ou de simplesmente olhar suas coisas. Nada, né? Ou então não fazer nada, descansar, ficar na rede, não sei. Ter um momento de silêncio, de paz, porque principalmente para quem é mãe de filho pequeno. Como eu disse, eu não sou mãe ainda, tenho um sonho de ser no futuro, mas assim, eu tenho 2 sobrinhas que são minhas afilhadas também. Durante algum tempo eu já fiquei, né, passando um tempo com elas, às vezes já um mês e coisas do tipo. E criança, eles querem a nossa atenção, não é 100% do tempo não, gente, é 200% do tempo. Eu lembro durante a pandemia que eu fiquei com as minhas sobrinhas, eu passei às vezes um mês e meio, acho, na casa de meu irmão, e era tipo, me chamando a cada 5 segundos. Eu falei, gente, se eu fosse ganhar 5 centavos a cada dinda que eu escuto, eu ia estar rica, milionária, porque era o tempo todo, da hora que acordava até a hora de dormir. Dinda, 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 dinda. E quando eu ia fazer uma coisa pra mim, elas, Dinda, não. Quando eu ia trabalhar, Dinda, você tá trabalhando ainda, não sei o que, porque a criança quer a gente. A criança faz questão da nossa presença, da nossa atenção. E das coisas mais bestas, seja para mostrar um desenho que fez, ou seja para dar um abraço, para dar uma florzinha, não importa. E aí, eu tava falando sobre a questão de se priorizar. Quando a gente começa, escolha, é uma escolha desafiadora. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas é uma escolha desafiadora porque, principalmente quando a criança é pequena, porque tem essa demanda muito alta realmente, né? Do cuidado e da atenção, etc. Mas quando você escolhe se priorizar, ter um tempo para você
você tem muito mais condição física, mental e emocional de lidar com a criança, com as necessidades dela, com a atenção, com tudo. Então, assim, muitas mulheres falam, ai, mas se eu me priorizar, eu vou estar sendo egoísta, eu vou estar pensando só em mim, isso é errado. E vem essa crença de que é errado cuidar de você. Mas cuidar de você, na verdade, é cuidar do outro também. É cuidar de quem cuida. Para cuidar de quem cuida, você tem que se cuidar. E se permitir também ser cuidada. A gente também pode ser cuidada. Tem um nível de cuidados. Nossa, pentear meu cabelo. Eu gosto de ser cuidada pela menina que cuida do meu cabelo. A gente pode também ser cuidada. E à medida que você cuida e se cuida, você está ensinando. Olha, você tem o direito de se cuidar. Você está ensinando com ações. Você está ensinando com um exemplo. E isso é muito importante. Porque, do contrário, quando você deixa de priorizar, deixa de se cuidar mesmo, desse autocuidado, priorizando seus momentos, você está ensinando para eles. Olha, nunca tenha tempo para você, você tem que cuidar só dos outros, e aí ser mãe é assim mesmo, você tem que morrer, vai padecer no paraíso. Eu digo que é o contrário. Ser mãe é para descer ao paraíso. É diferente de padecer no paraíso. Não é diferente? Com certeza. Padecer, vamos descer no paraíso. Viver a vida. Maravilhosa. Me veio uma questão também aqui, que é bem importante. Gente, eu vou até comentar aqui. Peraí, deixa eu responder aqui os comentários. Se vocês tiverem dúvidas também, tá? Tragam aqui. Mas vou ler aqui alguns comentários, né? Pensamento acelerado. Ser mãe é muito doido. É muito desgastante mesmo. Neidoca trouxe aqui, né? Ariela trouxe. Ser mãe é muito doido mesmo. A gente se desgasta muito. Pois é muito desgastante. Pensamento acelerado diariamente. A gente entra no automático até pifar. Né? Pepe trouxe assim, esse processo leva a pessoa a um estado de esgotamento emocional e esse gatilho dispara tantos outros que a pessoa acaba adoecendo, é verdade. E quantas vezes a doença é uma forma do corpo de parar e de descansar e de receber cuidado. Eu digo isso por mim mesma. Muitas vezes, quando eu fiquei doente, era porque o meu corpo estava querendo que eu descansasse e que eu recebesse o cuidado. Porque nós mulheres, em geral, temos um padrão de ser muito doadoras. Nós aprendemos que, e faz parte do feminino, tá? Um parêntese aqui. Faz parte da polaridade do feminino essa coisa do nutrir, do cuidar, do aconchego, né? Isso tudo faz parte do feminino. Só que a gente tá com um feminino muito distorcido. Então a gente acha que a gente precisa fazer, dar muito pelo outro. Só que esse lugar, inclusive, e entramos muitas vezes numa questão utilitarista, como algumas pessoas chamam, assim, de eu tenho que ser útil na vida do outro. Então eu tenho que fazer tudo pelo meu marido, tudo pelo meu filho, tudo pelas outras pessoas. Eu tenho que estar sempre servindo ao outro para que eu tenha valor. E não, a gente tem valor independente do quanto a gente faz para o outro. Né? E é importante a gente perceber também, como minha mãe trouxe, que muitas vezes uma forma de demonstrar o nosso amor e de fazer com que o outro cresça e amadureça e também assuma a responsabilidade pela sua vida é a gente não fazendo tanto. Né? E aí, na relação entre homem e mulher, principalmente, se a gente entra no lugar de mãe dos nossos maridos, namorados, companheiros, e que é um padrão muito fácil da gente entrar, várias vezes eu paro, meu Deus do céu, eu tô sendo mãe do meu namorado. Volta, não é isso, Ana Rosa, né? Volta essa velha, né? Não é isso. Deixa o outro cuidar da vida dele, da saúde dele. Porque a gente quer cuidar, a gente ama, a gente quer cuidar, a gente acredita que isso é uma forma de demonstrar o nosso amor. Mas é pesado, porque a gente não é mãe. O lugar de mãe é um lugar aqui em cima, o lugar de esposa é um lugar de igual. Então é importante. E no caso de filhos, se você faz tudo pelo seu filho, você não dá para ele a possibilidade dele se desenvolver, dele aprender, dele se frustrar, dele lidar com os desafios da vida mesmo, dele, sabe, mostrar, dele fazer o movimento dele e inclusive, desenvolver a confiança em si mesmo.
Eu já atendi adolescente de falar, minha mãe sempre faz tudo pra mim. O momento que eu mais desenvolvi foi o momento que eu me senti mais confiante foi quando eu estava longe da minha mãe, porque ela não tinha como fazer por mim. Olha que forte. E eu tenho certeza que essa mãe, até porque eu conheço a mãe, fazia e faz de tudo para essa filha por amor. Mas quando a gente faz tudo pelo outro, por amor, a gente deixa, a gente tira do outro a capacidade, a responsabilidade dele ou dela fazer por ele mesmo, por ela mesma e se sentir confiante. Até porque a criança, o jovem, eles precisam ter um lugar, uma responsabilidade, ele precisa se sentir útil também. Se todo mundo só faz para ele vai sentir assim, nossa, eu sou o quê? Eu estou só sugando, todo mundo só faz por mim e eu faço nada. E aí vem o psicológico e traz assim, nossa, então se eu morrer, nem vou fazer falta, porque eu não tenho um lugar, eu não tenho importância. Isso é muito forte, isso é muito sério. Então, dê uma tarefinha para seu filho fazer, deixa que ele faça um pouquinho, faça a sua parte, mas deixa que ele faça a dele. Claro que de acordo com a idade, a gente vai saber o que cada um pode fazer, né? Mas aí entramos em Deixa outra eu continuar aqui. Outra hora. Casa. Vamos Deixa eu falar, só continuar aqui lendo os comentários, tá? Carla trouxe aqui uma chuva de luz e conhecimento. Ai, que maravilha. Dar qualidade, não quantidade. Ai, a Ariela trouxe, amando sua mãe, quero pra mim. Ô, Ariela, eu empresto. E Neidoca trouxe aqui. Verdade, Aninha, cuidar faz parte de nós. Estou amando essa live. Ai, gente, muito feliz. Eu tô realmente muito feliz, porque eu amo fazer live, eu amo compartilhar o que eu sei, o que eu aprendo. São muitas reflexões. E essa troca aqui, né? Vocês trazem para vocês o que vocês sabem, o que vocês aprendem, o que vocês vivem. A gente vai trocando, a gente cresce muito assim. Mas para a gente dar continuidade à nossa live, mãe, eu quero saber assim. E o que é que a gente pode fazer, né, para diminuir essa culpa, para poder se priorizar com menos culpa e primeiro para poder se priorizar também, né? Bom, em primeiro lugar, então eu vou dar as 4 dicas, tá? E a primeira dica é assim: é importante saber o quanto é importante se priorizar. Se priorizar é recarregar as baterias. Sabe, um celular, se você nem colocar ele no carregador, o que vai acontecer? Ele vai funcionar. Porque se você funcionar no limite da sua carga, chega uma hora que você vai pifar. Então, recarregue as suas baterias. Isso significa, tenha consciência, saiba que é importante se priorizar. É importante para você. É como assim, no avião, você vai viajar, aconteceu alguma coisa, lembra do avião? Primeiro coloque a sua máscara e só depois ajude quem estiver do lado, seja criança, seja um velhinho. Então, se priorizar, tenha consciência, é importante. Porque se você se cuida, aí você pode cuidar do outro. Se você estiver pifando, jamais você vai cuidar do outro. Então, essa é a dica número 1. Tenha consciência da importância de se priorizar. E saiba que longe de ser egoísmo, é importante, é saudável, porque mães que deixam de se priorizar e aí faz tudo pelo filho, esquecendo dela mesma, no futuro o que vai acontecer? Ela nem aguenta, entra em depressão, eu não posso, e aí acaba morrendo antes da hora. Tipo assim, é aquela pessoa que fica morta-viva, fica infeliz. Então, tenha consciência. Saiba a importância de se priorizar. Saiba que é importante. Tenha consciência. Nossa, então é importante. Se você nem se priorizava, porque deixava os programas negativos tomarem conta de você, ou porque você nem queria ser egoísta, ou seja qual foi a crise, saiba. É importante, é saudável do ponto de vista fisiológico, psicológico, mental e até espiritual. Ok? Essa é a dica número 1. Importantíssimo. Antes de entrar na dica número 2, eu quero dar boas-vindas para quem chegou agora na live. E para quem já está aqui, tá amando essa live. Toda vez que algo que a gente falar fizer muito sentido para vocês, que tocar o coração de vocês, botem aí coraçõezinhos nos comentários, tá?
E se vocês lembrarem de alguém, mandem aí para 3 amigas, 3 pessoas que vocês amam, que vocês gostam, que vocês querem que escutem também essas dicas, né? Ainda temos mais 3 dicas, correto, mãe? Para falar. Então já manda aí no aviãozinho para essas pessoas, para que elas possam realmente ouvir essas dicas. Às vezes é tudo que a gente precisa, é uma nova consciência, é uma nova forma de olhar a nossa vida. Então, manda aí, é um ato de amor e é uma forma também de vocês retribuírem, né? De equilibrar a nossa relação aqui. A gente que está trazendo tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanta troca rica para vocês e recebendo tanto também. Combinado? Clarinda trouxe aqui, é preciso se amar, muito. Isso, É necessário Clarinda. se amar. Deixa eu aproveitar Vamos para a e mandar segunda um dica. abraço para as minhas alunas, porque nesse momento eu nem estou mandando, nem estou falando com nenhuma delas de perto. Mas olha, todas vocês se sintam queridas, abraçadas e bem-vindas. Essas alunas são maravilhosas, elas estão em todas as lives, adoro. Dica número 2. Depois que você tem consciência da importância de se priorizar, a dica número 2 é escolha. Faça essa escolha. Queira se priorizar. Eu já sei que é importante. Agora eu estou escolhendo. Eu escolho me priorizar. Em que você vai saber. Escolho me priorizar em me cuidar da saúde, cuidar do corpo físico, comprar uma roupa para mim, ter um tempo, dormir mais, viajar, passear, sair, beber um vinho, seja o que for. Escolha, faça essa escolha. Essa escolha vem com o poder do querer. Eu quero me priorizar. Eu sei que é importante. Outras pessoas já disseram, e eu já estou sentindo dentro de mim o quanto é importante. Dica 1. Aí a 2, nossa, então eu quero. E aí você usa o poder do querer. Eu quero. Se eu quero, eu posso. Eu quero recarregar minhas baterias. Eu quero me sentir mais feliz. Eu quero ser esse modelo de mãe, de mulher, que também tem os seus momentos de prioridade, de ser feliz, de estar bem consigo mesmo. Dica 2. E aí vem a 3. Nossa, eu quero isso, eu sei que é importante, eu quero. E agora, como é que eu faço? Aí vem o planejamento, que é aí que a maioria peca. Eu quero viajar e fica esperando que alguém faça por você. Eu quero tanto. Quem nunca? Espera que o salão vem até você. Eu quero dormir até mais tarde, mas ninguém percebe que eu estou cansada. É você que vai planejar. O que, como, quando, de que forma. Vai ser importante contar com a ajuda de quem? E vá ter alguém e peça, negocie, converse, solicite. Meu filho vai chorar se eu sair. Deixa eu chorar um pouco, o choro é bom, fortalece os pulmões. Então, o terceiro passo, que é o planejamento, inclui também otimizar o seu tempo, administrar o seu tempo, longe de esperar que os outros façam por você. É você que vai escolher fazer o seu planejamento. Qual é a minha meta? Esse mês, quais serão os meus momentos de descanso, de lazer? O que eu quero? E aí você planeja. Tal dia, esse domingo eu vou fazer isso. Leva os filhos para casa da avó, para o tio, negocia com a vizinha, com a amiga, contrata uma pessoa para cuidar para você. Ou seja, negocia com o marido, negocie com quem você quiser, mas faça, coloque no seu planejamento. Planeja, primeiro você cria na mente, visualiza aquilo, vai ser bom, vai. E aí depois, em seguida, o que você faz? Parte para a ação. Ação. Agora eu vou fazer acontecer. Pode começar com menos atividades, com menos prioridade. Uma pessoa que nunca se prioriza em nada. Se você tiver uma prioridade para você uma vez na semana, nossa, já é maravilhoso. Aí depois você vai incluindo outros, que vire uma rotina e que você diga, eu posso, é só planejar e fazer acontecer. Tenho consciência, quero, uso o meu poder do querer, então agora eu vou planejar para partir da ação. Uma coisa aqui em relação a essa coisa do planejar, né? Que eu percebo muito o que acontece. A gente fica normalmente falando o quê?
Eu vou cuidar de mim quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou no salão. Quando eu tiver tempo, eu começo a atividade física. E na prática, pelo menos na minha vida, sempre que eu falo quando eu tiver tempo, gente, o tempo nunca chega. E se deixar, as coisas têm sido numa velocidade tão grande, né? A gente tem vivido tantas coisas ao mesmo tempo que muitas vezes a gente só percebe quando já passou muito tempo. E das coisas mais pequenas, as maiores. Então, tipo assim, nossa, eu vou começar a atividade física. A gente já tá em maio. E talvez a pessoa nem tenha começado ainda, né? Então, não importa se é meio do mês, se é meio da semana. Você quer fazer algo? Escolha um dia para fazer. Determine. Hoje eu vou começar a cuidar de mim. Hoje eu vou acordar mais cedo. 5 minutos, 10 minutos para ter um tempo para mim, para poder respirar, meditar, me conectar com a espiritualidade, ou escrever no meu diário. Enfim, escolhe algo que é importante para você. E como minha mãe falou, pode ser 5 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas todos os dias. Comece pequeno, faça o que é possível para você, mas faça. Escolha quando vai ser aquilo. Quanto tempo você vai dedicar àquilo? Se envolver outras pessoas ou precisar envolver outras pessoas, converse, comunique para que aquilo possa acontecer e fale por que é importante para você, né? E nesse planejamento é importante que a pessoa escreva. Escreva o que é que você quer. Escreva no computador, escreva de caneta, escreva no celular, mas escreva. É isso, para que você tenha, depois você lê, visualiza, traz para a mente, faz uma visualização criativa e depois parte para a ação. Porque aí, isso, ao escrever, você está fazendo um compromisso com você mesmo. Aí fica muito mais fácil, mais leve. E a sua mente, ela vai criando naturalmente. Eu faço meu planejamento diariamente. Eu escrevo, boto lá, a mente assimila, depois eu só... vem assim, ó, é fluido. Ele acontece naturalmente. Porque já se tornou um hábito na sua vida, né? Mas até se tornar um hábito, a gente precisa estabelecer um dia, um horário, um momento, ter a clareza de quando, que horas, com quem. É importante trazer essa coisa mais concreta para nossa mente. Né? E já se trouxe aqui, eu preciso me planejar. E nesse planejamento é importante, talvez, a gente estabelecer momentos. Então, agora é o momento do trabalho, tal hora é o momento da família, tal hora é o momento de lazer, tal hora é o momento da casa. Porque se deixar só, tal dia e não tiver a hora, aquele dia você vai, 50 mil demandas, as pessoas vão te chamar e você vira a agenda dos outros. Exatamente isso. Se você não tem a sua agenda, você vai virar a agenda dos outros. A vizinha chegou aqui e ela me pediu isso e eu gastei tantas horas. Virou a agenda dos outros. Você pode dizer não. Ou você pode também ajudar e dizer assim, podemos fazer tal hora? Inclua na sua agenda. E ou aí, então a última dica, vá. Não, porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu não tenho tempo. E aí passa 3 horas no celular, rodando e vendo a vida dos outros e ficando mais angustiada porque a minha vida não é perfeita, porque eu não tenho isso, aquilo, outro. Então, perceba também qual é o tempo que você está dedicando ao que é importante para você e ao que não é tão importante assim. Quarta dica. Pra mim falhou! No final da live. Nossa Senhora da Tecnologia, nos ajude. Ser dona do meu tempo e da minha vida. Uhul! Muito bem, Ariela! É maravilhoso. Mas é desafiador, gente. A gente tá falando aqui como se fosse muito fácil. Minha mãe, ela já faz esse planejamento há muito tempo. Minha mãe já tem uma capacidade, já tem um conhecimento, um hábito muito maior. Eu tenho buscado cada dia mais planejar. Eu sou muito executora, eu sou muito do fazer. Então, me dá um negócio que eu vou e faço na mesma hora, já tá pronto, não sei o que, sei lá. Mas planejar, pensar a longo prazo, no meu caso, é um pouco mais desafiador. E aí é importante o autoconhecimento para a gente se perceber o que é mais fácil para mim, o que é mais desafiador para mim. E muitas vezes é necessário que a gente tenha também um acompanhamento, uma pessoa para poder nos auxiliar, né, para poder nos guiar nesse caminho. Porque se algo não é fácil para mim, se algo não é natural, isso vai, de certa forma, requerer de mim uma energia maior, isso vai requerer de mim um compromisso maior, uma dedicação, né, uma clareza sobre qual é a minha motivação. Por que eu faço isso? Por que eu estou escolhendo cuidar de mim? Ou por que eu estou escolhendo fazer atividade física? Por que eu estou escolhendo acordar mais cedo? Ou dormir mais cedo? Ou dormir um pouco mais tarde?
Enfim, é importante a gente ter tudo isso em mente. Minha mãe acabou caindo aqui, acho que a internet dela caiu. Vamos ver se ela volta aqui para dar a última dica para vocês. Mas é bem importante ter essa consciência. Em relação a ter tempo e a se priorizar, algo que uma vez eu li no livro de CNV, né, de comunicação não violenta, que é uma das minhas abordagens terapêuticas, né? A CNV não é exatamente uma terapia, mas para mim é algo bem terapêutico, porque me ajuda a entender melhor os meus sentimentos, as minhas necessidades, a minha autorresponsabilidade, o quanto que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro fala ou deixa de falar, chega para mim e o quanto que, enfim, isso me toca. E lendo o livro de CNV, ele trazia uma história de uma mulher que ela foi assistir o workshop dele e ela tinha dificuldade de se priorizar. Ela falou assim, que ela falava pro marido, pro filho, pronto, já cuidei da casa, da comida, da roupa, não sei o que, agora eu vou cuidar de mim. Quantas vezes nós mulheres, olha como é forte esse imaginário, esse inconsciente, coletivo, histórico dentro de nós. É como se a gente só tivesse o direito de se priorizar, de se cuidar, depois de cuidar de todos os outros, de tudo aquilo, né? E na prática, não. A gente tem o direito, a gente merece se cuidar, né? Olhar pra gente, se priorizar, independente disso tudo. E isso tudo também pode ser importante pra gente, cuidar da casa, do marido, da família, do namorado, do periquito, do papagaio. Tudo isso pode ser importante, não é mesmo? Nós fazemos o nosso tempo. Exatamente, Clarinda. Precisamos deixar de ser mulher povo e cuidar mais de nós. Ai, com certeza, gente. Eu não sei se minha mãe vai conseguir voltar. Vamos ver se ela consegue voltar aqui para a gente encerrar essa live. Mas me conta aqui, né, vocês, como é que vocês estão saindo da live? Como é que ficou mais forte para vocês, assim, de tudo que a gente falou? O que que ficou, assim, dessa live? Por que essa live valeu a pena para vocês? Quero saber. Contem aí para mim enquanto minha mãe volta aqui para a gente encerrar com ela. Eu quero realmente ouvir, saber de vocês e lembrar, né? Vou aproveitar enquanto ela não retorna para convidar vocês de novo para a live na próxima semana. E a partir de agora, toda quarta, 20h20, nesse horário maravilhoso, aqui no meu perfil, @anarosa.mascarenhas. Vamos ter uma live diferente a cada semana. A live da semana que vem é para quem não é mulher, que é para quem não é mãe ainda, ou para quem já é mãe também, quer refletir um pouquinho com a gente. Vai ser bem bacana. A live, o tema vai ser: existe hora certa para ser mãe? Então, tragam aí a opinião de vocês. Eu quero ouvi-las, né? Existe hora certa, não existe? É melhor ser mãe depois que casar, antes de casar? É melhor ser mãe quando é mais nova? Ou depois quando é bem mais velha? O que é que vocês pensam sobre isso? Vamos conversar bastante. Vai ser bem bacana. Eu ainda estou fechando as convidadas, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Né? Convidadas muito especiais. Valeu muito. Vou chamar o marido para lavar a louça da janta para ele participar também. Pois é importante. Sabe uma coisa que eu percebi, Ariela, na minha própria vida? O quanto que essas questões de casa, o quanto que essas responsabilidades, essas atividades domésticas, elas consomem o meu tempo. E quanto que muitas vezes eu ficava muito chateada e muitas vezes até estressada por fazer as coisas sozinha, porque eu tenho muito essa coisa de, tá sujo, eu quero limpar, eu quero tudo limpo, eu quero tudo arrumado, né? Então, meu tempo é esse. E muitas vezes eu via certos conflitos com meu namorado, porque ele tem um tempo diferente, por ele não se importa muito se tá lá com a pia, com muito prato, ele prefere descansar, ele prefere ficar tranquilo, né? Meu padrasto também é a mesma coisa, ele falava comigo: nossa, Nê, isso é um sacrilégio. Como é que pode? Você acabou de almoçar, você já quer fazer essa atividade chata que é lavar os pratos. Olha a visão dele sobre lavar os pratos. Quando pra mim eu prefiro lavar logo os pratos, me livrar da parte chata para ficar só com a parte boa, que seria descansar, desfrutar, relaxar depois do almoço. Então, saber o que é importante pra gente, comunicar para o outro e muitas vezes negociar com o outro, né? Quando a gente vive com outra pessoa, sobre essas atividades, facilita inclusive pra gente ter mais harmonia na casa. Então, no caso do meu namorado, eu falei pra ele: amor, se você lavar os pratos comigo, ou se você lavar os pratos sempre depois do almoço, do café, e quando você estiver aqui na minha casa,
eu vou ficar muito mais tranquila para poder me divertir com você, para poder descansar com você. Porque se eu tentar descansar com você enquanto a pia tá lá cheia de prato, nem sempre aquilo vai ser muito agradável para mim. Eu me sinto muito melhor quando tá tudo limpo, entendeu? Então é isso. Muito bacana essa live, Aninha. Se priorizar é essencial. É essencial demais, Neidoca. Gente, eu não sei, deixa eu ver aqui se minha mãe falou alguma coisa no WhatsApp, mas se não, é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui presentes nessa live de retorno às lives semanais. Agradecer pela participação, pela interação, pela troca, né, pela partilha tão rica. E ó, ela mandou aqui uma mensagem. E deixa eu ver aqui. Tô tentando falar com minha mãe aqui no WhatsApp, mas eu acho que ela tá sem internet, gente. Ou então deve ter acabado a bateria do celular. Eu acho que acabou a bateria, porque ela não conseguiu ver. Então é isso. Vamos encerrar a live de hoje, realmente. Agradeço novamente a vocês. Quarta-feira que vem, botem já o despertador do celular, botam um alarme, bota na agenda. Quarta-feira, toda quarta, 20h20, estaremos juntas para refletir sobre um tema, nesse mês de maio, sobre um tema ligado à maternidade, ao ser mãe, né? E você é a minha convidada especial, tá bom? Lio, querida, boa noite. Já estamos encerrando a live, mas eu vou deixar gravada. Se você chegou agora no final também, depois você pode assistir a live completa. Compartilha também com outras pessoas, com outras mulheres que estão precisando ouvir isso, refletir sobre tudo isso, tá bom? Pepe, querida, gratidão. Que bom que você amou a live. Ai, vocês são maravilhosos. Você também. Você também é demais. Minha mãe realmente nem conseguiu entrar. Ela tá falando comigo aqui no WhatsApp. Mas é isso. Gratidão a vocês. Beijo grande. Quem não segue ela ainda, segue lá, @Sarbeli Assunção. Peraí, ela vai voltar. Será que ela vai voltar para se despedir? Tcharanana. Boas energias, vamos lá. Vibração positiva. Saiu do Ô, mamãe, então pronto. Encerra a quarta dica. Eu tava já dando tchau, tá? Quarta dica e a gente... Tenha merecimento, mereça, acredite que você merece se priorizar. Uma coisa é saber, escolher, planejar e merecer. Porque quando você merece, as coisas acontecem, tudo flui e você faz longe de qualquer culpa. Essa é a dica. Muito bom, maravilhoso. Então, querer, como é a primeira dica, querer, saber a importância. Saber a importância, depois querer, usar o poder do querer, e depois planejar e merecer. Mereça. Eu sei que eu mereço. Eu mereço. E quando você merece, é ausência total de culpa, é só liberdade, é só bem-estar. Queira, tenha consciência, queira, planeje e se faça merecer. Eu mereço. E quando a gente merece, é só alegria e felicidade. Maravilhosa! Você quer deixar alguma mensagem? Enfim, quer contar alguma coisa, fazer algum convite especial? É que cada uma de vocês, ou cada um de vocês que esteja aí assistindo, que tenha realmente, pratique essas 4 dicas, tenha consciência da importância de se priorizar, tenha vontade de escolher, escolha recarregar suas baterias, depois planeje. Eu dou treinamentos também de planejamento, tá? E existem muitas pessoas que dão aí esse treino. Planeje e escolha merecer. E merecimento é um processo. O merecimento inclui limpeza das crenças e tirando as programações negativas e você se tornar cada dia mais livre, dono de si mesmo e mais feliz. Maravilhosa! Maravilhosa! Sim, mãe, importante, né? Minha mãe também faz atendimento individual, eu também faço atendimento individual, né? Como eu falei no começo da live, inclusive,
Eu estou com uma forma nova de trabalho, né? Eu criei um método autoral chamado Florescendo Leveza e Autocuidado, em que a gente pode trabalhar, né, com várias ferramentas terapêuticas para atingir o seu objetivo, o seu resultado, com passo a passo. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais, fala comigo no direct, no privado, ou no meu WhatsApp, se você tiver, que a gente conversa mais um pouco, tá bom? Mama, mais uma vez, gratidão infinita, senhora, por ter me dado a vida, por ser tão incrível e maravilhosa. É isso. Muito feliz com esse retorno e como pode melhorar ainda mais o universo. Pode melhorar o universo. Beijo, mãezinha. Boa noite. Boa noite, mulheres maravilhosas. Boa noite, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.